Neste sábado tem Fluminense e Manchester City, a grande decisão do Mundial de Clubes e o esperado encontro entre Pep Guardiola e Fernando Diniz. Como o jogo pode se desenrolar? Quais pontos positivos e negativos Manchester City e Fluminense têm apresentado ao longo das últimas semanas? No vídeo de hoje, nessa análise, a gente vai dar uma olhada para esses aspectos e entender como esse grande jogo pode se desenrolar para decidir o campeão mundial de 2023. Bom, para a gente começar então essa análise de Flu e Manchester City, vamos para o campinho para dar uma olhada nas prováveis escalações e algumas dinâmicas aí feitas por Fluminense e Manchester City nessa temporada, nesses trabalhos de Diniz e Guardiola. Encontro muito esperado neste final de semana, nesta sexta-feira, né, o jogo da decisão. Do lado do Fluminense, poucas possibilidades de surpresa na escalação. Até acho que o Fluminense poderia aparecer ali com alguma mudança a fim de fortalecer principalmente seu setor de meio campo, que é um setor onde o City busca dominar os seus jogos. Mas a tendência, pelo menos, né, é que o Fernando Diniz repita os 11 aí da semifinal, que são esses 11 que a gente viu aí, os 11 da final da Libertadores também, de vários outros jogos do Tricolor. Do lado do Manchester City existem algumas possibilidades aí e algumas dúvidas também, né, em relação ao time do Pep Guardiola. A defesa, a tendência, né, é que seja a mesma defesa do jogo da semifinal, com Akanji, Stones na zaga, o Walker e o Ake nas laterais, podendo ter o Gvardiol na ala esquerda com um papel muito parecido com o do Ake, né? Um zagueiro de boa estatura, capacidade física, velocidade e boa qualidade de passe. Apostaria mais no Ake do que no Gvardiol, porque nas últimas semanas o Manchester City tem sofrido também alguns gols, alguns deles no setor do Gvardiol. Ele não tem tido tantas atuações sólidas assim, e o Ake na temporada passada foi titular em um momento muito importante, como na final da Champions, por exemplo. O meio-campo, obviamente, terá o Rodri, e aí há uma dúvida, né, em relação a essa dupla do Rodri. Quem jogará ao lado do meio-campista espanhol? Pode ser o Mateo Kovacic, que foi o jogador contratado para o lugar do Gundogan, mas ainda não conseguiu emular aquilo que o Gundogan fez ao longo da temporada passada, e dificilmente conseguirá porque são jogadores de características diferentes também. Ou pode ser o Rico Lewis, que é um garoto do Manchester City, revelado na base do City, e que tem ganhado muito espaço com o Guardiola, um jogador com muita capacidade de pressionar, né, de pressionar o adversário com a posse, jogador de boa marcação, de chegada, projeção ao campo de ataque. Então pode ser que o Rico Lewis ganhe espaço pensando nessa possibilidade aí de escalação do Manchester City. É uma dúvida, é uma possibilidade, e talvez até jogar com os dois, né? Na semifinal, por exemplo, contra o Urawa, o Guardiola jogou com o Rodri, o Kovacic, mais o Matheus Nunes também. Né? Os dois até fizeram um jogo ok contra um adversário muito frágil. Bernardo será titular, a tendência é que jogue pelo lado direito mesmo na vaga do Marcelo. Grealish na esquerda, voltando, né, sem o Doku que foi cortado. E o Phil Foden nessa faixa mais central. E aqui também há uma outra questão. Com o Julian Álvares no time, Julian Álvares titular no comando de ataque. Se sair o Julian Álvares, que foi algo ensaiado pelo Guardiola na semifinal, por exemplo, o Foden pode ser esse 9 de mais mobilidade e o meio pode ganhar o Rico Lewis para ser um jogador a mais num trio aqui com o Kovacic, com o Rodri também, enfim, como foi na semifinal contra o Urawa, como eu disse. Dinâmicas com a bola, né? Passar por algumas delas aqui, até para o vídeo também não ficar muito extenso, não dá para tocar em todos os detalhes, tanto do City quanto do Fluminense, senão levaria uma hora aqui para a gente falar de tudo isso. Mas a característica muito marcante do City na temporada passada foi ter o Stones se tornando um meio-campista a mais, justamente para formar um quadrado aqui, né? Com o Stones, o Rodri, o Gundogan, que jogava aqui nessa posição, e o De Bruyne, que está machucado. Pensando nessa possibilidade, o Lewis pode emular essa função, ou por aqui, ou na vaga do Kovacic, ou com o Foden mais recuado e aí tendo de novo o Julian Álvares no time. Por que eu disse sobre o Fluminense talvez ter uma mudança e um meio-campista a mais? Justamente por esse aspecto, né, de marcação que faz de jogo que tem o Manchester City, não especificamente na marcação, mas no trabalho com a bola, de formar esse quadrado com o Stones saindo da zaga para ser esse jogador a mais à frente, né, para ser esse jogador a mais de meio campo. E aí muitas vezes ficando uma linha com 3 aqui com o Kyle Walker, podendo subir vez ou outra, mas ficando aqui para os embates de um contra o Keno, que é muito veloz, né, dos atacantes de velocidade do Fluminense, e o Walker vai bem nesse combate. Disse isso porque com o Ganso no trabalho de marcação, e com 3 jogadores contra 4, o Arias pode vir um pouquinho mais para dentro, né, e deixar o Ake talvez como um homem livre em alguns momentos. Talvez o Fluminense perca um pouco de capacidade de pressão, né, e aí poderia entrar aqui, por exemplo, o Alexander, para ser esse jogador também para ajudar e ter essa capacidade de pressionar. Vou tirar o Kovacic aqui, deixar para ficar mais limpo, né? Deixar o Rico Lewis.
Poderia ter o Fluminense e o Alexander, e aí talvez sair o Paulo Henrique Ganso. É muito difícil, né, como eu disse, o Diniz mexer naquilo que vem funcionando e dando certo, mas acho com o Arias, que é um jogador que tem muita capacidade de marcação, de pressionar principalmente o adversário, o Fluminense teria mais força para esse jogo de meio campo, para pressionar a posse do Manchester City, que deve ser mais alta ao longo do jogo. A tendência é que o City tenha mais posse do que o Fluminense. Acho que essa é uma das chaves do jogo. Essa proteção ao corredor do Marcelo também será uma chave do jogo, né? A gente viu na semifinal o Martinelli fazendo essa cobertura para que o Marcelo se torne um meio-campista a mais, né, ao lado do Ganso, e para ser um jogador de criação, até aí problema algum, né? Eles vão muito bem nessa movimentação ofensiva. O grande problema para mim é quando o Fluminense perde a bola, né? Nessa retomada, o Al-Ahly ameaçou muito nesse corredor esquerdo com o Percital. O Bernardo é um jogador mais de criação, até de centralizar mais do que de velocidade em direção ao gol, embora possa fazer isso também. Mas acho que é um cuidado que o Fluminense vai ter que tomar, porque essa saída do Martinelli do lado, de dentro para fora, para fechar esse corredor, pode deixar um espaço livre aqui para que jogadores como Rico Lewis e Foden possam explorar, o próprio Julián Álvares, que também tem essa capacidade muito grande de movimentação. Então o Fluminense vai ter que ter muito cuidado, acredito eu, com essa marcação nessa faixa mais central. Por isso essa questão aí com o Paulo Henrique Ganso, né? É um jogador com bastante qualidade técnica, mas não sei do ponto de vista físico e de capacidade de pressão sem a bola, principalmente, que vai ser uma chave do jogo, para que o Fluminense não fique tão desconfortável contra as cordas o tempo todo, se o Ganso vai poder dar uma resposta positiva. Vamos ver ao longo do confronto, é claro. O Arias, como eu disse, vai ser muito importante nesse papel. A tendência até que ele seja um jogador a pressionar o Rodri, né? Porque é um cara que tem essa capacidade de pressionar, de fechar espaço, incomodar de fato o adversário com a bola. O Ganso podendo trabalhar contra o Stones aqui, ou se o Diniz fizer uma outra opção pelo Alexander, enfim. O desenho do jogo pelo meio campo deve ser esse, com um 9 ou sem um 9 mais de referência, né? O Álvares não é um 9 como o Haaland, mas com ele ou com o Foden fazendo esse papel e aí um outro meio campista entrando, controlar este centro do jogo vai ser um desafio muito grande para o Fluminense contra o Manchester City, que é um time que tem muito a posse da bola, que sabe trabalhar muito bem isso, que tem uma capacidade muito grande de pressão e consegue envolver muito os seus adversários nesse sentido. Problemas do Manchester City que o Fluminense pode explorar. Principalmente essa retomada. O Manchester City tem sido um time muito vazado nas últimas semanas, justamente por ser um pouco vulnerável à retomada da posse. Então vai à frente com muita gente, quando perde a bola, muitas vezes vê a sua linha defensiva correndo para trás e aí o Fluminense pode explorar, né, a velocidade do Keno e do Arias principalmente e a boa capacidade de arremate do Cano, que não é de fato um finalizador. Não é de fato um velocista, perdão, finalizador ele é, claro, não é de fato um velocista. E até nessa lógica, né, o John Kennedy poderia participar como um jogador de bastante eficácia. É óbvio que não dá para você tirar o Cano do time assim muito fácil, um jogador de 40 gols na temporada, e eu também não estou sugerindo isso. Mas o John Kennedy é um jogador para esse ataque ao espaço, né, o ataque à profundidade dessa última linha, que vai jogar alta, que vai deixar espaços, vai ter metros para trás para correr o Manchester City em vários momentos. Quando essa pressão após a perda não encaixar, ter um jogador como o John Kennedy pode ser muito importante. E aí aqui vai uma possibilidade até, né, do John Kennedy formar uma dupla com o Cano, por que não, né? Para justamente ter essa puxada em contra-ataque, num 3 contra 2, num 2 contra 2, muitas vezes contra a Akanji e a Ake. O Fluminense vai ter em algum momento essa possibilidade dentro do jogo. Vai muito das peças, né, escolhidas pelo Diniz, qual momento do jogo isso vai acontecer, as decisões tomadas, mas acredito que esse cenário vai se oferecer ao Fluminense, de acelerar, de sair rápido e de ter essa possibilidade de ferir o City na transição. Vai ser um jogo, obviamente, de disputa pela posse, o Fluminense também vai tentar se estabelecer através da posse da bola, mas não sei quanto disso vai ser eficaz para o Fluminense por alguns aspectos, por ser uma identidade muito forte do Manchester City e também é do Fluminense, mas pelo City ter principalmente uma capacidade física maior nesse momento da temporada. O City tem 20 e poucas partidas contra 70 do Fluminense. Então, fisicamente, embora tenha passado por muitas lesões, o City está bem mais fresco nesse momento da temporada. E uma boa notícia para o Guardiola é o retorno dessa dupla Grealish e Bernardo, porque com Foden e Doku pelos lados, o City tem muita aceleração, pouca cadência e quando perde a bola está muito exposto. Com esses caras, o City tem mais cadência, mais controle da bola, perde a bola com mais dificuldade, exerce um controle maior e um domínio com isso maior do jogo também. Essas são algumas das chaves desse confronto entre Fluminense
e Manchester City, que vai acontecer nessa sexta-feira. Existem vários outros detalhes, como eu disse, daria para a gente fazer um vídeo aqui de 1 hora falando sobre todos eles. Mas acho que o principal desse confronto é a gente observar, olhar quando a bola rolar, o confronto do meio campo e como isso vai se desenhar. Esse quadrado que eu mostrei que o Manchester City tem feito com o Pep Guardiola, essa capacidade de cadenciar a partir de Bernardo e de Grealish, de trocar o ritmo do jogo, e como o City vai se comportar a bola perdida, a essas transições que ele pode eventualmente oferecer ao Fluminense. Do outro lado, como o Fluminense vai se comportar nesse cenário de talvez ter menos a posse da bola e precisar de uma capacidade de pressão e combate maior, se com o Ganso isso vai ser possível, esse cenário de acelerar, como o Fluminense também vai se comportar, e de defender a sua área, com o Nino, com o Felipe Melo, com o André e Martinelli, que serão jogadores fundamentais, esse corredor pelo lado esquerdo com o Marcelo, essas saídas dele com as coberturas do Martinelli, serão espaços muito importantes do jogo que a gente vai ter que observar e vão ajudar a contar, obviamente, acredito eu, né, a história do vencedor desse Mundial de Clubes. A tendência é que a gente tenha um jogo do ponto de vista tático muito rico entre Fernando Diniz e Pep Guardiola.